é da visão da tradição religiosa brasileira de matriz africana, Ronilda Iakemi Ribeiro. Gente, eu vou precisar do suporte do PowerPoint, por favor, tá? Bom, boa tarde a todos e todas. Minha gratidão por essa casa que nos acolhe mais uma vez. Minha saudação ao Ori, eu superior de cada um de nós. Minha saudação à ancestralidade desta casa e à ancestralidade de cada um de nós. Bom, a minha fala destoa um pouco das falas dos meus companheiros aqui, porque eu tenho a impressão de que as práticas das religiões afro-brasileiras no campo da saúde não são muito conhecidas da maioria das pessoas, né? Então, eu me preocupei em apresentar uma visão geral disso, tá? Espero ser feliz. Então, a gente tem que lembrar que tem uma expressiva presença africana no Brasil. Essa presença africana, nós tivemos 350 anos de escravidão negra, mais de 100 etnias africanas foram trazidas para o Brasil, e esses grupos étnicos conviveram nas senzalas, o que provocou uma produção formidável de práticas religiosas compostas por esses saberes distintos, e apesar dos denominadores comuns. A gente denomina religiões afro-brasileiras, ou brasileiras de matrizes africanas, ou brasileiras afrodiaspóricas. E há diversas nações de candomblé. Então, quando você diz, eu sou do candomblé. Bom, você é do candomblé de alguma nação. Aqui tem algumas que nós não vamos ter tempo para ir de uma em uma, né? Mas são muitas nações. E a Umbanda já tem a característica de incluir nas suas práticas elementos do catolicismo, do islamismo, de várias tradições africanas e indígenas. Além da Umbanda e do candomblé, com todas as suas diversidades internas, nós temos diversas outras religiões de matrizes africanas espalhadas por todo o território nacional, né? Então, são muitas. Aqui eu mencionei algumas começam a misturar Umbandaime, que mistura Umbanda com Santo Daime, Umbandomblé, que mistura Umbanda com Candomblé, e assim por diante. Incluída praticamente nas últimas 3 décadas, a religião tradicional Yorubá, que é a religião que eu pratico, que eu professo, né? E que é a religião tradicional de uma região da África Ocidental. Todos esses espaços são muito procurados por pessoas que têm algum tipo de necessidade de atendimento à saúde física ou mental, né? Nesta apresentação, eu vou recorrer aos ensinamentos de raiz, que são os ensinamentos da religião tradicional Yorubá praticada nesse templo em Mongaguá. O território Yorubá é Nigéria, Togo e Benin. E os Yorubás é o grupo étnico cujo panteão é integrado pelos orixás e pelos ancestrais divinizados. Para os Yorubás, o indivíduo é um sistema biopsico sócio-espiritual que interage com indivíduos e coletivos do plano físico e do plano espiritual. É bastante complexo, né? E qualquer desequilíbrio é considerado um desequilíbrio energético e passível de tratamento. Então, ser saudável, para quem já me ouviu falar, é repeteco, porque não tem também como não repetir, porque algumas pessoas talvez ainda não tenham ouvido isso, né? Então, se eu tenho unha encravada, eu estou no vermelho no banco, de qualquer modo eu estou doente. Se eu estou numa guerra na minha casa, com o meu companheiro, com a minha família, eu estou doente. Então, qualquer desequilíbrio é considerado doença, né? Então, o que é felicidade? Felicidade é ser saudável, é ser forte. E o que é ser forte? É ter axé. Então, quando a gente vai falar em saúde, doença e cura, no âmbito dessas religiões, a gente está falando, se for entre os Yorubás, em Ogum. O Ogum não é o orixá Ogum, não. O Ogum, com 2 Os,
é o designativo de medicina, magia, religião. Porque essas práticas não são, é impossível de dissociar, né? E os recursos diagnósticos, preventivos e terapêuticos são bastante utilizados nas chamadas casas de axé, né? Os terreiros e barracões e templos. E para entender como a doença é ressignificada segundo a ótica das nossas religiões, a gente tem que dar uma passada rápida pelos conceitos de axé, ori e ebó. Eu estou no âmbito dos iorubás, tem outros designativos em outras tradições africanas, né? O axé. O axé, a gente parte do pressuposto que o mundo visível é uma pálida manifestação do mundo invisível, e o axé é uma força, poder ou energia que permeia tudo dos dois mundos, né? É uma energia que flui nos planos físico, psicológico, social e espiritual. Não há força maior que essa, toda e qualquer realização depende do axé. O axé, como energia, pode aumentar, pode diminuir, pode ser vampirizado, pode ser reposto. Quanto mais axé, mais saúde, mais fertilidade, mais prosperidade, mais longevidade. Fertilidade, prosperidade e longevidade são os valores máximos da tradição iorubá. Então, a gente precisa saber como adquirir o axé, como preservar. E é interessante que a aquisição e preservação exige, entre outras condições, a prática de virtudes. Nós acabamos de lançar um livro no Congresso de Psicologia e Religião, há poucos dias atrás, lá em Porto Alegre, e tem um capítulo produzido por mim, com autoria com 2 filhos biológicos meus, que se chama A Mentira Envenena o Sangue do Mentiroso. E envenena o sangue do mentiroso em todos os sentidos, né? Inclusive no fisiológico. A prática da paciência é muito, muito valorizada como condição de preservação e de obtenção de axé. Será que estou indo para trás? Estou. Eu estou indo para trás, né? Que legal. Pus cabeça para baixo. Cada orixá tem o seu axé específico. Distintos elementos naturais e distintos seres possuem distintas qualidades de axé. Sobre o ori. A pessoa é considerada constituída de uma parte física, esse corpo denso que a maioria dos humanos enxergam, e outras partes imateriais. E uma das partes imateriais é o ori, que traduzido do iorubá por português é cabeça, mas significa também a essência do ser, né? O eu superior, o self, o divino em mim, né? Que então é uma divindade que acompanha a pessoa antes, durante e após a morte, né? É a divindade pessoal e a mais importante divindade do panteão. Ebó, que vocês devem ter já ouvido falar, é a oferenda feita a orixás e ancestrais para resolver problemas de toda a ordem, né? É feita com ou sem sacrifício animal, entregue em encruzilhada ou outros locais determinados pela consulta oracular. Serve para afastar um mal, para preservar um bem ou para atrair o que se precisa, né? Então, é um conjunto de atos litúrgicos que inclui, inclusive, a promoção de limpeza espiritual e dinamiza o axé de cura, de prevenção de doenças, atração de saúde. E como que é realizado o diagnóstico e como são realizadas as recomendações terapêuticas? Até hoje, por essa minha cabeça, pobre cabeça lógica aqui formatada no mundo ocidental, me causa muita surpresa e admiração o fato que o diagnóstico não é realizado somente com recursos lógicos, da lógica causal, né? Ele utiliza bastante o pensamento analógico, porque o diagnóstico é realizado por meio do jogo oracular. Então, ele conta com a caída, por acaso, um acaso significativo, dos búzios ou de outros elementos divinatórios. E essa queda dos búzios, no caso do jogo de búzios, é que vai determinar a conduta a ser adotada. Alguma coisinha sobre o sistema oracular iorubá. Aqui a gente tem a foto de um babalaô, que utiliza na leitura a corrente divinatória
e que é o sacerdote da mais alta hierarquia. É o sacerdote de Fá Orumilá, que é a divindade oracular, divindade da sabedoria. E para ele fazer a consulta oracular, ele vai ser remetido, o Babalaô, a alguns dos 250 Odus, que são conjunto de formas narrativas, sendo 16 maiores e 240 menores. É um sistema extremamente complexo, ninguém se constitui Babalaô com menos de 20 anos de aprendizado diário. Tem, então, a tábua de jogo, a corrente divinatória de uso exclusivo dos Babalaôs, que remete a algum Odu. Aqui tem os 16 principais, que são esses signos que a gente encontra algum paralelo no I Ching. Agora, a consulta realizada por Babalaorixás e Alorixás, que são os sacerdotes dos outros orixás, é bem mais simples. Vai utilizar o jogo de búzios, que chama Erindilogun. Erindilogun é a palavra iorubá que se traduz por 16, porque se usa 16 búzios. Recorre somente a 16 Odus. Tem um tabuleiro de jogo, tem os 16 búzios, e por meio do jogo oracular, o que o sacerdote faz é pedir licença ao ori da pessoa para se introduzir nos mistérios da caminhada dele. Quem responde no jogo são os Odus, que são também divindades, além de signos, e os orixás. Cada Odu é uma divindade e, com autorização de Ori, por intermédio dos Odus, falam os orixás. Os orixás que falam os Odus são divindades da natureza. São associadas aos elementos terra, água, ar e fogo. Os mesmos elementos acham-se presentes na constituição dos seres dos reinos mineral, vegetal, animal e humano. Daí as possibilidades de cura. Realizado o diagnóstico, são indicados os recursos de cura. O material que eu vou apresentar rapidamente a seguir é inédito, está sendo produzido pelo Babalorixá King, que é o meu sacerdote, foi meu marido um dia, e agora está melhor como meu sacerdote. Então, eu acabei de fazer a revisão do livro que ele escreveu sobre o jogo de búzios, que está com cerca de 300 páginas, é muito bom. Então, aqui é o búzio aberto, o búzio fechado. Parece que o fechado é aberto, parece o contrário, mas não é, porque o que está com o maior, né, o orifício, é porque foi quebrado. Né? O búzio aberto, naturalmente, é esse da esquerda. Então, este é o aberto, esse é o fechado. Aqui nós temos 16 búzios fechados, só como exemplo. E aqui um exemplo do registro das 12 caídas, que você joga para obter 3 Odus principais, depois cada principal tem 3 complementares, dá um total de 12 búzios, tem aí 12 Odus falando, e em cada Odus os orixás. E você tem que fazer a leitura completa disso, né? 2 rápidos exemplos. Aqui nós temos o Odu Ogbeionu, tem 3 búzios abertos. Significa que quem está falando é o orixá Exu. Não é o Exu, o demônio da tradição cristã e islâmica, não. É o orixá Exu, que é outra coisa que foi deformada no Brasil. Esse Odu trata das questões da saúde mental e emocional. É relacionado ao Ori e o A, que é personalidade, temperamento e caráter, e faz recomendações no sentido do autoconhecimento. Trata da saúde mental. Eu vou indo rapidinho, tá? Um outro exemplo é o Odu Ossá, onde fala Yami Oxorongá, que fala da família e fala de condições de saúde da musculatura lisa. Quando, para mulheres, a gente se preocupa mais com a questão hormonal, emocional e do aparelho reprodutivo. Quando para homens, a gente se preocupa mais com os sistemas digestivo e rítmico. Sempre vai associar com outro orixá, que é do âmbito do trabalho, ou da saúde, ou da família. E as indicações podem ser exclusivamente litúrgicas, você vai resolver no bori, no ebó, no banho, numa iniciação, ou vai associar recursos da medicina oficial. E é interessantíssimo. Tem uma amiga que está com um problema sério de intestino, fez 2 cirurgias no melhor hospital, com o melhor cirurgião, não resolveu.
E Fá recomenda para ela no jogo que ela tem que organizar o espaço dela, que está tudo uma bagunça. E aí ela vai sarar do intestino depois que ela organizar o espaço dela. E é verdade que eu já vi muita coisa assim. Bom, espero ter dado o recado. Muito axé para nós.